Olá, boa noite a todos. Terça-feira, dia 19 de maio. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Fique atento ao calendário do auxílio emergencial. Quem nasceu em janeiro já tem dinheiro na conta. Vamos te deixar informado sobre quem pode receber amanhã. Crime atrás das grades. Polícia descobre esquema de extorsão de empresários no Vale dos Sinos. E famílias vivem sob ameaças. Disseram que matariam uma pessoa da minha família por vez, no valor de 50 mil até chegar aos 200. Estabelecimentos do aguardo do novo decreto em Porto Alegre. Regras mais rígidas podem garantir reabertura de shopping centers e restaurantes. Retorno das atividades pode livrar comerciantes da falência. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Olha, eu começo o programa perguntando se você aí tem dúvida. Eu tenho várias dúvidas, mas quero saber de você de casa. Tem dúvida sobre o que abre ou sobre o que permanece fechado aqui em Porto Alegre? Olha, informação de agora, os técnicos da Prefeitura estão finalizando aí os últimos detalhes do novo decreto que pode ser anunciado a qualquer momento. Já eu converso com o secretário extraordinário de enfrentamento do novo coronavírus, o Bruno Mirage, para nos antecipar alguns detalhes desse novo decreto. Em seguidinha, ainda hoje, aqui no Segunda Edição. Mas antes, a gente vai falar de auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje, gente, os beneficiários nascidos em janeiro. Quer saber como vão ficar os próximos dias? Preste bem atenção. Amanhã vão ser pagos os nascidos em fevereiro e assim sucessivamente até o dia 29 de maio. Também nesta terça foram depositados os valores para quem recebe o Bolsa Família com número de identificação social com o final 2. Estes pagamentos também seguem até o dia 29. E amanhã ainda vão estar disponíveis os recursos da segunda parcela da poupança digital para quem já recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. As informações estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal. E amanhã no SBT Rio Grande, às 11h40 com o André, tem mais informações de mais um dia, de mais uma etapa desse calendário todo. São 3 calendários simultâneos, gente. Bolsa Família, o Cadastro Único e também quem ainda não recebeu a primeira parcela. Amanhã às 11h40 a gente vai continuar acompanhando junto com a Caixa Federal. Tem uma outra entrevista do superintendente da Caixa aqui no Rio Grande do Sul para a gente, junto com vocês de casa, ir atualizando o passo a passo dessa questão toda do auxílio emergencial que é tão importante para as famílias aqui do nosso estado. Agora preste atenção nessa história, uma história perversa lá no Vale dos Sinos. Empresários da região estão sendo extorquidos desde o início do ano por criminosos. Alguns desses bandidos atrás das grades, gente. Eles já ameaçaram a vida dos familiares e atearam fogo em um caminhão de uma dessas empresas. Acompanhe aí. As ameaças são direcionadas à família dos empresários por meio de ligações e mensagens de WhatsApp. Tem filho, tem família, tem tudo, uma hora alguém vai sumir. Mas o que culpa a gente tem, a família? Seus netos, eu já passei na frente, fiz aí na grade já. Uma hora dessa alguém vai sumir e alguém vai ficar na conta dele. Eu falei pra ele não correr na polícia, ele correu. Agora a conta vai aumentar e vai ser pior. Alguém vai pagar. A extorsão começou em janeiro deste ano, exigindo R$50 mil. E quanto mais as vítimas resistiam para fazer o pagamento, maior era o valor imposto pelos criminosos. Nos deram um prazo X para pagar, caso nós não pagássemos nesse prazo aí, automaticamente passaria para 100 mil. E caso nós não cumpríssemos isso daí, nós iríamos sofrer várias penalidades. A investigação começou há cerca de 2 meses. A facção criminosa tem como alvo empresários que atuam principalmente no Vale dos Sinos. A ousadia é tanta que os bandidos ironizam até mesmo o delegado responsável pela investigação. Vai chegar a hora deles, é só questão de tempo.
Algumas promessas foram cumpridas. Em fevereiro, um caminhão da empresa dos irmãos foi incendiado. E no mês passado, criminosos tentaram colocar fogo em um comércio e na casa onde vivem familiares dos empresários. Houve um atentado contra o patrimônio da vítima, o que nos leva a crer que haja também a participação de alguém próximo. A gente está muito desprotegido e não sabemos o que vai ser nos próximos dias. A polícia suspeita que parte dos golpes acontecem de dentro dos presídios, o que dificulta o rastreamento do celular. Esses telefones são compartilhados por centenas até milhares de presidiários, passam de mão em mão. Os empresários quase cederam à pressão dos criminosos, mas foram orientados pelos policiais a não pagar a quantia exigida pela facção. Contatem os órgãos de segurança pública e, em hipótese alguma, façam o pagamento de qualquer tipo de extorsão, porque senão você vai continuar o resto da vida sendo extorquido. Nem por 10 segundos eu queria estar na pele desses empresários. Gente que gera emprego, que gera riqueza. Mas olha, tão bem resguardados aí que o delegado Zuco não se mixa para essa bandidagem. Como se não bastasse já a carga tributária, a pandemia que freou toda a economia, agora ficar à mercê de bandido atrás das grades, compartilhando o celular, extorquindo, ameaçando familiares. A polícia tem que agir com rigor e tomara que a justiça faça o trabalho correto. Vamos atualizar o mapa aqui do coronavírus. Os números da pandemia aqui, já no plasma do segunda edição, gente, quase 3.800 casos aqui no Rio Grande do Sul, para ser mais exato, 3.798 casos. Atualizou agora há pouco, ó, pouquinho antes de começar a segunda edição, hoje aqui, ó, 7h08 da noite, atualizou para 159 óbitos. Ainda pouco antes de entrar, estava 155, pulou mais 4. Infelizmente, 159 óbitos aqui no nosso estado e 224 municípios já registraram a questão da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Bom, agora eu quero conversar toda a atenção de vocês para algo que pode sair a qualquer momento. É um novo decreto na capital dos gaúchos. Eu converso agora ao vivo com o secretário extraordinário de enfrentamento a essa pandemia de coronavírus, o secretário Bruno Miragem. Boa noite, secretário. Obrigado por nos atender aqui no segunda edição. Boa noite aos espectadores do SBT. Secretário, eu sei que o senhor saiu dessa reunião, os técnicos, enfim, os gestores da prefeitura estão reunidos, estão finalizando ali os últimos detalhes desse decreto. Eu começo lhe perguntando o seguinte, o que está sendo decisivo para possível reabertura de shoppings, de bares, de restaurantes, aqui na nossa capital, claro, que com protocolos mais rígidos e especialmente a responsabilidade de todos nós, né, secretário? Isso, o nosso trabalho não tem mudado desde março, né? O trabalho tem de um planejamento que iniciou com a restrição e agora com uma liberação gradual de atividades. Mantemos rigorosamente os mesmos critérios, que são critérios relativos aos riscos inerentes às atividades de um modo geral e a repercussão dessas atividades na cidade, na mobilidade urbana, na circulação de pessoas. E só é possível fazer isso justamente porque temos números que revelam uma certa estabilidade, né, em relação ao ritmo de contágio e à capacidade do nosso sistema de saúde, né, e, portanto, nos permite dar um passo à frente com prudência e necessariamente também com a colaboração, com a cooperação da população de Porto Alegre para tanto exigir de quem venha a iniciar as atividades as medidas de higienização, as medidas de segurança necessárias, a segurança de toda a população, assim também como a autorresponsabilidade de cada um no sentido de fazer a sua parte para a gente continuar freando, né, o ritmo de contágio e consigamos salvar cada vez mais vidas. Sem dúvida nenhuma. Secretário, o senhor, de certa forma, antecipa aqui ao vivo para a segunda edição, que é uma questão de horas aí, para que os shoppings reabram, talvez já a partir de amanhã, na quarta-feira. Alguns bares, restaurantes estão aí se adequando às exigências. O senhor pode resumir que tipo de protocolo vai ser mais rígido? É a questão da higienização, do volume de pessoas que vai poder entrar nesses estabelecimentos? Como é que isso vai funcionar na prática, secretário?
Na verdade, nós estamos fazendo essa avaliação em relação a diversas atividades da cidade, sejam atividades econômicas, atividades sociais, sempre com essa preocupação, tanto de aliar, né, a questão das medidas de higienização com a própria capacidade de atendimento, sem que nós incorramos no risco de aglomerações, de proximidade excessiva entre as pessoas e que possa favorecer eventual contaminação. Esses protocolos, aliando higienização e distanciamento, que passa por limites da capacidade de lotação, são a regra em relação aos critérios de todas as atividades que venham a ser eventualmente flexibilizadas nesse passo seguinte que nós estamos dando no município. Secretário, são quase 9 mil estabelecimentos, né, desse setor aí de alimentação, bares, restaurantes, enfim, e associados, que tiveram aí uma queda de pelo menos 4 mil empregos, já reduzindo durante esses 2 meses da pandemia. No final de semana passado, a gente registrou na Orla aqui imagens de muita aglomeração. Passa pela estratégia da Prefeitura, ao mesmo tempo em que vai abrir shoppings, a possibilidade de abertura de shoppings e desses restaurantes, restringir o acesso a esses parques, a essas áreas públicas, de uma maneira com um pouco mais de consciência da população, apelando para isso, secretário? Esse é um tema que retornou agora, especialmente pela iniciativa de muitos cidadãos pedindo, né, justamente a interdição de espaços públicos, seja da orla, sejam de parques e praças em Porto Alegre. Nós, embora entendamos e comunguemos com o mesmo propósito dessas pessoas, que é justamente colaborar com as estratégias de redução da velocidade de contágio pelo vírus, nós precisamos dizer que, no nosso entendimento, não é a estratégia mais adequada, por diversas razões. São espaços públicos abertos, né, e que, uma vez restringidos, sem falar das dificuldades mesmo que seria eventualmente interditar ou fechar a orla, interditar ou fechar parques, essas medidas talvez fossem pouco eficientes, na medida em que as pessoas, especialmente no final de semana, tendo a sua oportunidade de frequentar estes espaços públicos restringida, procurariam outros espaços. Claro. Né? Então, se acerta eventualmente na identificação do problema, mas não precisamente naquilo que devemos fazer. Eu acho que o apelo à autorresponsabilidade é a grande solução. Essa é a grande solução. Rapidinho, o decreto sai hoje ainda ou apenas amanhã de manhã? Tudo nos leva a que ainda hoje possamos editá-lo. Estamos com esse esforço concentrado, todos aqui no município, toda a equipe reunida, para que isso possa acontecer ainda hoje. Tá certo. Secretário Bruno Miragem, secretário extraordinário, obrigado pela atenção. Volte para a reunião aí e finalize esse decreto, que tem muita gente aguardando por isso. Um bom trabalho a todos aí da Prefeitura. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Aí, secretário Bruno Miragem, da Prefeitura de Porto Alegre. Secretário extraordinário, portanto, aí a expectativa para hoje ainda. Agora tem uma notícia que envolve 2 países aqui, né? Um homem de 26 anos, foragido da polícia lá do Uruguai, foi entregue hoje às autoridades do país através da cidade de Jaguarão, que fica aqui no sul do nosso estado. Não teve a identidade revelada, mas é responsável pelo homicídio da ex-namorada. Um feminicídio, né, gente? Ela tinha 19 anos e tinha 2 filhos com ele. Esse crime ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado e, em outubro, ele foi preso em Pelotas, também na região sul. Todo esse tempo, o homem permaneceu detido, aguardando a tramitação do processo de retorno para o Uruguai. Essa ação de extradição envolveu, inclusive, a Interpol no Brasil. Agora eu quero a sua atenção, gente, porque amanhã tem uma informação importante. A Federação realiza amanhã uma live do Tá na Mesa, tradicional evento com a presença dos médicos infectologistas Cristiane Hernandes, da Unimed, da Federação da Unimed, e Ricardo Zimmermann, que é ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais de Controle de Infecção. Eles abordam o tema Covid-19, medidas de proteção. É nessa quarta-feira, amanhã, portanto, dia 20 de maio, exatamente ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação. Anote aí, facebook.com/Federação e assista a esse e
e a outros eventos do Tá na Mesa. Participe! Tá na Mesa, uma realização da Federação. A gente segue aqui o segunda edição ainda hoje, gente. Esses assuntos aqui, ó. Olha só, imagem que veio lá do sul do estado. O que aconteceu? O que será que esse homem está fazendo atrás dessa roupa, atrás dessa máscara? Aconteceu hoje à tarde. Já você vai saber aonde também. Os proprietários de restaurantes, acabamos de ver aqui, ó, ansiosos pelo novo decreto da prefeitura para se livrar da falência, para respirar. A gente volta já. Segunda edição está de volta ao vivo para todo o Rio Grande e a gente volta com uma cena para lá de curiosa, gente. Para lá de curiosa. Né? Para lá de curiosa. Não é essa, não é agora. Já a cena curiosa. Já a cena curiosa. Agora a gente fala de segurança pública. 9 criminosos foram presos por envolvimento de um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil aconteceu em 6 cidades gaúchas e 2 aqui do ladinho, em Santa Catarina. A facção importava 10 toneladas de cocaína por ano para o Rio Grande do Sul. Uma das propriedades da organização criminosa era uma fazenda no Mato Grosso que tem quase 3 vezes o tamanho de Porto Alegre. O imóvel fica próximo à Bolívia, possui pista de pouso na mata fechada e vale 42 milhões de reais. A polícia identificou 69 pessoas físicas e jurídicas que serviam como laranjas para as transações financeiras da facção. Foram apreendidas armas, drogas, mais de 16 milhões de reais em veículos e imóveis, dinheiro e celulares. Parabéns para o Denar, que agora sim, gente, aquela cena curiosa que eu falei ainda há pouco. O vereador lá do município de Rio Grande está aí, ó, surpreendeu os colegas na sessão especial hoje, lá na Câmara da cidade. Olha só como é que ele chegou, tá de máscara, né? Máscara simples, né? O vereador João da Barra, do Partido Republicano, estava de luva, né? Uma segunda máscara, um macacão de proteção, né? E durante esse discurso, ele falou sobre o desespero dos gestores públicos em lidar com essa crise sanitária e criticou os repasses feitos pelo governo estadual e federal ao município. Chamou a atenção de todos. O discurso ganhou eco, né? Muita gente acabou concordando com o que ele estava dizendo, mas não deixa de ser curioso. É uma imagem, uma roupa, um aparato que a gente vê em quem está na linha de frente, trabalhando para salvar vidas. Não deixou de ser curioso. Esse é o vereador João da Barra. Agora a gente acabamos de falar com o secretário, né? O decreto está saindo daqui a pouquinho. Estabelecimentos de alimentação, gente, aguardam exatamente por esse novo decreto aqui da capital gaúcha para amenizarem os efeitos de toda essa pandemia. Atualmente, 9 mil bares e restaurantes empregam 32 mil pessoas. E essa retomada toda das atividades, lenta e gradual, será a responsabilidade de todos nós. Acompanhe. Portas abertas, mas com restrições. O público fica no lado de fora. Desde 20 de março, o atendimento é assim em bares e restaurantes de Porto Alegre. Pegue leve ou delivery. Nós temos uma quantidade muito importante de operações fechadas e as que converteram para delivery ou takeaway, essa nunca vai chegar próximo de uma venda de um restaurante. Só na capital gaúcha são cerca de 9 mil estabelecimentos de alimentação que empregam hoje 32 mil pessoas. Desde o início da pandemia, foram 4 mil demissões. Este restaurante tradicional de comida alemã de Porto Alegre tem 52 anos de história. Pela primeira vez, precisou criar o serviço de delivery e pegue leve. Não foi fácil e o faturamento caiu em torno de 80%. Por isso, os proprietários não veem a hora de reabrir o espaço. Aqui, por exemplo, o número de mesas será reduzido em pelo menos 50%. A higiene será reforçada já na entrada. Haverá borrifadores para limpar até os cardápios. No jantar, o sistema à la carte continua. Mas o buffet do almoço deve ser substituído pelos pratos do dia. Vai ser uma nova fase, mas eu acredito que as pessoas ainda vão sair com calma. Eu acho que alguns estão muito ansiosos para sair de casa
e outras pessoas estão com muito medo de sair. Assim, muita calma nessa hora, né? O presidente do Sindicato dos Restaurantes acredita que o sucesso da retomada dependerá da consciência de todos. Qualquer passo em falso poderá prejudicar toda a sociedade. Então, o primeiro passo nós temos que reabrir em alto estilo, cumprindo 110% do protocolo. 2, termos motivação. 3, não ter expectativas que possam não ser cumpridas, porque o reinício vai levar tempo. Destaque para a responsabilidade de todos nós, isso tem que ter em mente. Olha só, gente, 160 óbitos. A última atualização do coronavírus no nosso estado acabou de atualizar o mapa aqui da Secretaria da Saúde. E a gente quer encerrar o Rio Grande com uma cena que é o contrário do que diz esse mapa. É a das pessoas que estão se salvando. A dona Leni Guterres de Carvalho, 65 anos, ganhou alta hoje, 58 dias depois de internada na UTI do Hospital Municipal lá de Novo Hamburgo. O marido dela segue hospitalizado e fica aqui a nossa torcida para que o casal consiga juntos voltar para casa em seguidinha. A todos, uma ótima noite, um abraço, um beijo para o André Har, que está de aniversário hoje, e para os médicos de família em todo o mundo. Beijo!